gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje estamos aqui para fazer o famoso livro versus filme do filme Chemical Hearts. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você tá perdido, não sabe o que é Chemical Hearts, eu explico pra você. No dia 21 estreou no Amazon Prime Video o filme Chemical Hearts, que é protagonizado pela nossa lindíssima, belíssima Lily Reinhart, a Beth de Riverdale. Era um filme que eu tava muito ansiosa pra assistir, principalmente por ter ela como protagonista e produtora do filme. Inclusive, eu fiz aqui no canal já uma crítica sem spoilers do filme, então se você ainda não assistiu ao filme e você quer saber o que eu achei, clica aqui no izinho pra assistir o vídeo, tá bem legal. Mas no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho com spoilers. Eu vou fazer uma comparação livro versus filme, não vai ser uma coisa tão aprofundada, porque eu acho que tem alguns pontos, né, comparativos entre os dois que foram as coisas que mais me chamaram a atenção, que eu gostaria de trazer pra vocês e que vão me ajudar a meio que complementar a minha crítica e que também vão ajudar a gente a debater um pouco mais sobre a minha opinião do filme, né? Com certeza, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a falta do tom que eu vi no livro. O livro, ele conta uma história que eu acho que é uma história bem simples, né? Eu acho que é uma história, inclusive, que já foi muito explorada no universo jovem adulto, né? Nos adolescentes, que é o fato de ter uma menina que tem um passado misterioso, que tem segredos, e um garoto que é um garoto normal, um garoto típico, que acaba se interessando por essa garota e vai atrás de descobrir esses mistérios. Eu até, depois que eu li o livro, eu comparei ele bastante com livros do John Green, que tem mais ou menos essa pegada, que tem esse estilo, né? Principalmente Quem é Você, Alaska, Teorema Catherine também vai seguir, né? Cidades de Papel. Então, eu acho que ele tem um estilo John Green de contar essa história, de ter uma menina super interessante, diferente, misteriosa e um garoto que acaba envolvido ali nos dramas dela. Então, como dá pra vocês verem, não é exatamente uma história super diferente, mas eu acho que isso não é um problema. Mas eu acho que sim, a gente precisa ter um diferencial, a gente precisa ter alguma coisa que vai puxar aquela história e fazer aquela história ser diferente dessas outras de alguma forma, fazer ela se destacar. E no livro, eu sinto que o que faz muito isso é o tom da história. Apesar de ter um lado dramático, apesar de ter situações muito dramáticas, coisas muito tristes que acontecem na história, um passado triste pra Grace, eu acho que tudo isso tá aí. O livro, ele não é um livro triste, pelo menos não o tempo inteiro. Ele é um livro até engraçado, ele é um livro divertido, ele é um livro leve em muitos sentidos. Eu acho que ele trata de assuntos tensos, né, e assuntos complexos, mas ele não é um livro pesado. E eu acho que isso se dá por muitos fatores dentro da história, mas principalmente pela narrativa do Henry. O livro, ele é narrado pelo olhar dele, então, obviamente, a gente tá dentro da cabeça dele, e ele é um garoto que pensa muito rápido, ele tem muitos pensamentos frenéticos, e ele é um cara que sempre traz situações, referências da cultura pop pra dentro da história, e isso tá presente desde o começo até o final do livro. Então, desde ele mencionar o Clube da Luta, que é um dos filmes favoritos dele, até ele tá chorando, triste, desamparado ao som de Taylor Swift, que assim, quem nunca? Tudo isso acaba trazendo uma coisa mais real pro personagem do Henry, e eu acho que faz a gente se identificar muito mais com aquela história que a gente tá lendo. Eu acho que isso não necessariamente precisava estar traduzido no filme, mas eu acho que esse tom divertido, esse tom mais leve, precisava estar no filme. Porque eu acho que pela história, ele não tem força o suficiente pra ser um filme extremamente dramático como A Cinco Passos de Você, por exemplo. O A Cinco Passos de Você, ele foi criado para ser extremamente dramático. E ele tá lá. Ele tem os seus momentos mais leves, mas ele é um filme com uma carga pesada, uma carga de drama muito maior. Em A Química que Há Entre Nós, a gente não tem essa carga dramática. A gente tem momentos específicos de drama e todos os outros momentos são momentos mais leves, mais descontraídos. E eu acho que, então, ele precisava andar mais um pouquinho pra poder chegar no drama, que eu acho que é o que o filme tenta entregar. A própria autora comentou isso numa entrevista, que o tom do filme é diferente. Mas eu acho que precisava ter um pouco mais de alteração pra gente realmente conseguir ter um contexto que justificasse aquele tom super dramático, ao invés do tom mais leve e divertido que tinha no livro. E eu senti muita falta disso enquanto eu tava assistindo o filme. Outra coisa que eu senti falta, esse aí eu inclusive comentei um pouco por cima, né, no vídeo sem spoilers, que são os amigos do Henry. Além de toda essa parte de referências à cultura pop, uma coisa que me chamou muito a atenção desse livro era a amizade que o Henry tinha com o Murray e com a Lola, né, são os melhores amigos dele. Principalmente, assim,
do Henry pra cada um deles. Então, o Henry com a Lola era mais ou menos assim. A Lola é uma figura extremamente pé no chão, ela é muito mais inteligente, esperta do que o Henry, ela enxerga as coisas de uma forma muito mais clara, e ela dá alguns puxões de orelha em momentos onde ele tá sendo um cara meio idiota. E a amizade deles é muito sincera nesse sentido. E enquanto que com o Murray, ele tem uma relação diferente, porque o Murray, ele é um garoto, ele é mais, tipo, né, ele não tem tanto esse apelo de uma inteligência emocional tão desenvolvida quanto a Lola, mas ao mesmo tempo ele e o Henry têm uma amizade muito bonita de se ver, e eu acho que eles têm uma amizade que vai contra aquela coisa da masculinidade tóxica, e eu tava muito animada pra ver isso no filme, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente não vê tanto nos filmes. A gente vê muito amizade entre homem e mulher, eu acho que isso é muito desenvolvido em histórias, né, em filmes principalmente, e entre mulheres e mulheres, mas eu acho que é difícil a gente ter um desenvolvimento tão grande de uma amizade entre dois homens que não estão presos em coisas de masculinidade tóxica. Então o Henry e o Murray, eles são pessoas que se tocam muito, eles se abraçam muito, eles se beijam, eles são muito físicos um com o outro nesse sentido, eles falam de sentimentos, eu acho que eles têm uma amizade muito bonita, os três, né, mas individualmente também, e eu senti muita falta disso, porque eles são personagens extremamente interessantes, eles estão presentes no filme, mas eles ficam lá meio que de terceiro plano, assim, eles não entregam nada, eles não trazem nada pra história. E uma coisa que me deixou, assim, nervosa, eu vou falar pra vocês. A Lola tem uma namorada, então a gente tem aí uma representatividade LGBTQ+. Mas será que a gente tem mesmo? É uma situação no filme que é tão segundo plano e que não tem um sentido, não tem uma justificativa pra aquilo tá lá. E não é bem desenvolvido. Então vai acontecendo ali no fundo, né, da história, enquanto o Henry e a Grace estão ali se envolvendo, a Lola e a menina estão ali se envolvendo também. Só que é uma coisa que fica tão superficial. Qual que é o sentido? É só falar assim, olha aqui, a gente tem representatividade LGBTQ. É lógico que é legal a gente ver, mas me dá a sensação de que eles queriam fazer meio que um queerbaiting ali, tipo, colocar um LGBTQ+, pra falar, olha só como a gente é legal e tem essa representatividade. Sendo que no livro, a Lola tem uma namorada, isso está presente na história, só que no final das contas, tudo isso acaba se amarrando com a história principal, porque no final do livro, a namorada termina com ela fica muito triste, e isso faz parte do desenvolvimento da amizade dela com o Henry e com o Murray, porque a gente vê também o quanto eles cuidam um do outro, o quanto eles passam por decepções amorosas juntos, e isso fortalece a amizade deles. Então eu acho que tem um sentido, né, no livro, e a gente tem mais momentos pra desenvolver isso, pro próprio Henry falar sobre isso, pra própria Lola falar sobre isso, mas do filme fica uma coisa meio fica tipo flutuando ali no fundo, você fala tipo, tá, mas e aí? Qual que é o objetivo disso? Né? Qual que é o sentido? É só falar, a gente tem? Porque se é só pra falar, a gente tem, é ruim, né? É meio ruim, eu acho que precisava ser mais do que isso. E eu fiquei bastante chateada, assim, com essa situação inteira. E isso também se estende pros outros personagens que circulam ali na vida do Henry e da Grace. Todos os personagens, eles perdem muito espaço, né? Como eu falei pra vocês, é um filme que foca muito nos dois, na relação dos dois, no que acontece entre os dois, e eu acho que tudo bem. Mas, então, eles precisavam ter cortado algumas coisas. A grande questão é que o Henry tem uma ideia irreal de um relacionamento romântico, de um amor, porque os pais deles namoram desde que eles se conheceram na escola, se casaram, são o único amor da vida um do outro, tem um casamento que é irreal, né, um conto de fadas praticamente, e isso é trazido à tona, principalmente pela irmã do Henry, que fala que a vida não é assim, né, que mesmo que o Henry não esteja enxergando, até os pais dele têm problema. E aqui no filme, isso é falado meio por cima, mas a gente não vê isso na história. E eu acho que se a gente tá vendo um filme, a gente precisa enxergar aquilo que tá sendo contado. E eu acho que isso não acontece aqui. Sem falar que, como eu falei pra vocês, tem algumas questões, né, algumas coisas que não vieram pro filme. E uma delas também é o jeito dos pais do Henry. Eles são eles são pais descolados, eles são pais mais novos, então eles tiram com a cara do Henry, eles fazem piada, eles dão esse tom mais leve também pro livro. E no filme a gente não tem isso. Eles são os pais mais clichês possível de um filme de adolescente. E eu fiquei tipo, então talvez era melhor não ter. Era melhor ter jogado tudo nas costas da irmã do Henry, já que ela aparece tanto, e ter meio que deixado por isso mesmo, sabe? Em questão de personagem secundário, é um filme muito fraco. Muito fraco. Sendo que o livro tem personagens secundários muito interessantes. E aí a gente vai falar de Henry e Grace.
É claro que o foco tá inteiro nos dois, e como eu falei pra vocês na minha crítica sem spoilers, eu senti falta de um contexto maior pro drama que se passa entre os dois. Eu acho que a Grace é uma personagem que tem muitas revelações, ela tem muitos mistérios, muitos segredos, só que eu acho que todas essas revelações, elas passam meio batido. Como é um filme curto, eles têm que acelerar, então o espaço entre as revelações é muito rápido, e parece que a gente só tá, tipo, ticando coisas de uma lista. Ah, ela já revelou que teve um acidente de carro? Ela já revelou que foi com o namorado? Ela já revelou que o namorado morreu? Ah, ela já revelou, sabe, tipo, e aí o negócio vai meio que indo assim, e eu acho que eles perdem o espaço de ter um desenvolvimento dramático muito maior. E isso pra mim é, assim, é uma coisa que é imperdoável nesse filme, eu acho que pra mim é isso. E aí, uma coisa que também me incomodou bastante é o fato de que, por ser narrado pelo Henry, a gente vê a Grace pelos olhos dele. E ele e a Grace têm muitos embates sobre o Henry estar romantizando ela, sobre o Henry estar apaixonado por uma pessoa que não existe. Ele se envolve nesse mistério e ele vai juntando as peças de quem é a Grace Town. Quem foi a Grace Town, o que aconteceu com ela para ela se tornar essa nova Grace Town. Mas ele fica muito apegado à Grace do passado, a quem ela era, a garota desenvolta, divertida, engraçada, sempre maquiada, bonita, arrumada, popular, esportista. E ele não vê a Grace de agora, ele não vê o que ela se tornou e ele não percebe que não tem volta pra aquilo depois do trauma que ela passa. E ela questiona ele sobre isso, e ela chama a atenção dele sobre isso, porque ele tá apaixonado por uma pessoa que não existe mais. Porque, tipo assim, é lógico que ela tem os segredos dela, é lógico que ela tem as mentiras que ela conta pra ele, e que também não são nada legais, mas ao mesmo tempo, ele não é o cara certinho, ele não é, tipo assim, ele não tá fazendo as coisas direito, ele tá fazendo as coisas erradas, porque afinal, ele segue ela pra descobrir os segredos dela, ele invade um espaço que ela não quis compartilhar com ele, e ele exige coisas dela que ela nunca prometeu que ela ia entregar, e eu acho que isso no livro é uma coisa muito interessante, é uma discussão muito interessante, e isso não tá no filme, isso não é apresentado, isso não é colocado pro espectador, isso não é discutido. Então eu acho que a gente termina o filme com a sensação de que o coitado do Henry teve o coração partido pela Grace por causa dos traumas da vida dela. E eu acho que a cena que eu mais fiquei, assim, indignada é a cena onde ele descobre que ela usa as roupas do Dom, que é o ex-namorado dela que morreu. E essa cena, ela escorre pelo ralo, assim, ela não tem esse quê dramático. Né? Então o Henry, ele chega na casa dela e ele vai conhecer o que ele acha que são os pais dela, e ele inclusive fala pra ele, porque vocês são os pais da Grace e tal, e eles falam assim, não, a gente não é, a gente é os pais do Dom, e ele fica tipo, mas essa casa é do Dom? E ele não sabe. E eu acho que no filme, o negócio vai meio que indo assim, vai meio que empurrando, e aí de repente ele tá no quarto da Grace, que na verdade é o quarto do Dom, e isso não foi verbalizado até então, e aí ele começa a juntar as peças, né, das roupas que ela usa, do quarto, do cheiro do quarto, do estilo do quarto, e ele percebe que ela usa as roupas dele, que ela não lava as roupas dele, e isso não tem. E eu acho que mais do que o mistério todo é essa incapacidade dela de deixar o passado pra trás, de deixar o Dom pra trás. Ela se agarra à única coisa que ela tem dele ainda, que são as roupas. E eu acho que isso não fecha, esse círculo aqui, ele não completa no filme. E eu fiquei muito decepcionada, porque essa é uma das cenas mais fortes do livro, é uma das cenas mais dramáticas, uma carga pesadíssima nesse momento, e a gente não tem. Isso não funciona. Além disso, a gente tem outros momentos, principalmente no que diz respeito da história dela com o Dom. A Grace conta que o Dom é o melhor amigo dela e o namorado dela, ele não era simplesmente um ou outro. Que ele tá com ela desde que ela é pequena, que ele ajudou ela pelos momentos mais difíceis da vida dela e que ela se sente culpada pela morte dele. E que é por isso que ela tem essa dificuldade de abrir mão dele. Ela conta um pouco dessa história dos dois pra ele e ela explica que ele ajudou ela, que ele salvou ela quando ela era pequena. E aí no filme a gente tem aquele negócio do colar, da frase, né, você me salva, eu vou te salvar, tudo mais, mas fica tão superficial e eu acho que não custava nada eles terem adicionado essa história, terem adicionado um flashback dos dois juntos. Eu fiquei esperando um flashback dela com o Dom, não aparece, e eu senti falta disso pra gente entender a ligação deles. Porque fica uma coisa também meio... A gente não entende. Por que era tão importante, né? Tipo, é óbvio, era o namorado dela, é óbvio que ela vai se sentir abalada, mas por que tem esse peso tão grande? Por conta de tudo que acontece na vida dela. A família do Dom e o Dom eram a família dela. E eu acho que isso não fica claro. Isso faz com que a história perca muito da força que ela tem no livro, que é exatamente sobre isso. Eu acho que outra coisa que fica muito
assim, o Henry no livro ele fala muito sobre os dias bons e os dias ruins da Grace. E o filme ele abusa muito daquelas montagens com a musiquinha de fundo e várias ceninhas, tipo, eles na biblioteca, eles no corredor da escola, eles no jornal, ele fazendo chá pra ela, tarará, tarará. Só que isso é tão... Isso desenvolve tão pouco, né? Eu acho que isso mostra, é óbvio, isso ajuda a mostrar, a contar uma história, mas eu acho que eles abusam disso no filme e eles não desenvolvem o relacionamento dos dois. A gente não entende muito bem o relacionamento dos dois. Porque no livro, o Henry conta muito sobre os dias bons da Grace, que é quando ele aproveita, ele tá com ela ri, ela se diverte, ela tá super expansiva, interage. E tem os dias ruins, onde ela não fala com ele, onde ela não interage, às vezes ela não aparece na escola. E eu acho que tem esses momentos que ajudam a gente a perceber como o Henry, ele só quer estar com a Grace também nos dias bons, né? E a construir essa imagem que ele tem dela. E no filme, a gente não tem. A gente tem várias montagens com cenas fofas dos dois e fica por isso mesmo, né? E aí eu acho que a gente tem um outro ponto, que acho que é um ponto super importante também. Óbvio, a gente tem milhares de outras coisas, mas não dá tempo de eu entrar em tudo, porque é muito diferente, falta muita coisa no filme, né, na minha opinião. Mas a gente tem os vasos que o Henry faz. Então o Henry, ele quebra vasos e ele reconstrói esses vasos e ele usa tinta dourada pra transformar uma coisa quebrada numa coisa muito mais bonita do que ela era, né? Então é uma metáfora bem simples de entender. Basicamente, depois que você quebra, quando você é colado de volta, quando você se reconstrói, você se torna uma coisa mais bonita, uma pessoa mais bonita. E ele enxerga a Grace dessa forma, como se ela tivesse quebrada e ele fosse reconstruir ela. Eu acho que é muito prepotente da parte dele achar isso, mas é o que ele acha. E no livro, a gente tem momentos onde fica claro isso, né? Onde eles desenvolvem mais essa história dos vasos, o Henry conta o significado, aquilo, e a Grace começa a perceber que ele quer que ela seja um vaso que ele vai arrumar. E ela fala pra ele que ela nunca vai ser. E no filme, ela só grita isso pra ele em determinado momento. Eu acho que não fica claro por que ela tá falando isso. Eu acho que é uma coisa que fica completamente jogada. E eu, particularmente, preferia que não tivesse do que simplesmente jogar essa metáfora de um jeito que perde muito do significado, perde muito da força. Fica superficial, assim como todo o resto, sendo que poderia ser uma coisa muito mais legal. Eu acho que, como eu falei pra vocês, tem muitas outras coisas, é aquilo, não são situações, não é uma cena que eles mudaram uma fala. Eu não acho que é isso. Eu acho que é muito mais o contexto, eu acho que é muito mais a força do livro. Eu acho que não tá no filme e isso me entristece bastante, porque eu esperava que tivesse. Acho que essas cenas que eu escolhi comentar são cenas que acho que dá pra vocês entenderem do que eu senti falta, por que eu senti essa falta. Então eu diria que isso aqui, mais do que um livro versus filme, é uma crítica com tudo aquilo que eu imaginava que a gente poderia ter no filme e a gente não teve. Se você já leu o livro, deixa aqui nos comentários do que você mais sentiu falta, ou não, se você não sentiu falta de nada, também deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!